Vamos iniciar agora o segundo período da aula de Aerodinâmica 1, de 26 de março de 2020. Após a primeira parte, em que vimos um conjunto de conceitos teóricos necessários para fazermos a análise do desenvolvimento de uma camada limite turbulenta, vamos agora seguir com a resolução de um exercício justamente sobre esse tema, correspondendo ao problema 12 da sebenta de exercícios de resolvidos. Bom, e o que é que se pretende efetivamente neste problema? Pretende-se estimar as espessuras de camada limite e de quantidade de movimento, e portanto fala-se em estimar, porque já sabemos que estas soluções para uma camada limite turbulenta são soluções de alguma forma aproximadas, portanto, acabando por corresponder a uma precisão inferior à análise que nós efetuávamos em regime laminar, em que aí sim tínhamos soluções exatas, simplesmente não conseguíamos obter soluções analíticas das equações, porque, nomeadamente das equações que correspondiam então às soluções de semelhança para a camada limite em regime laminar, e portanto, sob esse ponto de vista, tivemos que resolver essas equações de Faulkner-Scan pela via computacional, mas efetivamente a solução, à parte o erro numérico, seria exata. Já no caso de escoamento turbulento, aquilo que nós vimos foi que tivemos de fazer aqui todo um conjunto de aproximações, utilizar toda uma parafernália de informação empírica para efetivamente conseguir atingir, digamos, um conjunto de relações que nos permite então fazer esta análise do desenvolvimento de uma camada limite turbulenta, ainda assim com uma precisão razoável do ponto de vista da engenharia, que é o que se pretende, aliás. Bom, portanto, pretendia-se então, como referi, a estimar estas espessuras de camada limite e da quantidade de movimento, assim como também o valor do coeficiente de tensão de corte superficial, portanto o nosso CF, portanto na prática estamos a falar de delta, quantidade de movimento e CF, a uma distância de x igual a 3 metros, portanto serão valores locais. Distância esta medida a partir do bordo de ataque de uma placa plana que vamos considerar de espessura desprezável. Isto basicamente para que o que esteja aqui em causa seja apenas o desenvolvimento de camada limite sobre essa mesma superfície, neste caso considerada como plana, e não, no fim de contas, um escoamento em torno de um corpo, onde essa análise teria de ser diferente. Esta placa está imersa então num escoamento de ar com uma velocidade não perturbada de 50 metros por segundo. Portanto, temos no fim de contas o valor da velocidade UE, que, tratando-se então de um escoamento sobre uma placa plana, corresponderá então, ou manter-se-á constante. Portanto, este valor de 50 metros por segundo não irá variar, porque teremos então, para uma placa plana, um desenvolvimento de camada limite, seja ela laminar ou turbulenta, neste caso, obviamente turbulenta, é o que está em causa, sujeita a um gradiente de pressão nulo. Portanto, gradiente de pressão nulo, o é constante. Ou seja, igual a 50 metros por segundo, em qualquer que seja x ao longo da placa. Bom, vamos precisar de alguns dados também adicionais, nomeadamente a propriedade aqui do ar no que respeita à viscosidade cinemática, portanto trata-se de um escoamento de ar. O valor que vamos considerar é então este que aqui está, 1,5 vezes 10 elevado a menos 5 metro quadrado por segundo, para a viscosidade cinemática então do fluido. E depois também vamos necessitar um número de Reynolds, o valor do número de Reynolds, que vai ser baseado na distância x, para a ocorrência de transição, que aqui nos dizem que ocorre para um valor de 3 vezes 10 à sexta, que é um valor relativamente alto, o que significa que teríamos, digamos, um escoamento de boa qualidade, uma superfície basicamente com um bom acabamento, de maneira que as perturbações no escoamento, que virtualmente acabam por dar origem para um número de Reynolds local suficientemente elevado à transição laminar turbulento,
portanto, essas perturbações estariam aqui bastante controladas e, portanto, sob esse ponto de vista, temos um valor que vocês poderão, digamos, investigar a partir daquilo que já conhecem em relação aos critérios de transição para a camada limite sujeita a um gradiente de pressão nulo e, portanto, verão que efetivamente este é um valor bastante elevado. De qualquer forma, é um valor a considerar, então, para este caso, e um valor fisicamente correto, de qualquer forma, fisicamente coerente com o cenário que referi há pouco. Bom, portanto, se nos dão um número de Reynolds de transição, isso significa que nós iremos fazer uma análise de uma camada limite que, de facto, do ponto de vista físico, e já tínhamos falado justamente nessa situação, portanto, na aula passada, ou pelo menos no período passado desta aula, nós temos, no caso mais genérico, desenvolvimento de uma camada limite sobre uma placa plana, portanto, temos uma região que se desenvolve em regime laminar e, após o que ocorrerá, portanto, para o número, quando atingindo o número de Reynolds, que vai crescendo com x, o E é constante, μ é constante, portanto, mas o x vai crescendo a partir aqui do bordo do ataque da placa, e, portanto, Reynolds x parte de zero, vai aumentando, e chegando, então, neste caso, a um número de Reynolds de transição, aquele valor de 3 vezes 10 a 6, teremos, então, o início do processo de transição, que virtualmente levará, então, a um desenvolvimento depois subsequente da camada limite em regime turbulento. Bom, nós tínhamos visto, efetivamente, uma estratégia que nos permitia fazer essa análise quando a região em desenvolvimento de camada limite laminar não fosse desprezável relativamente àquela em regime turbulento e, portanto, mais uma vez, por exemplo, se tivesse em causa o coeficiente de resistência ou força da resistência, portanto, aquilo que foi sugerido seria, então, pegar no valor que obteríamos para toda a placa, portanto, para um comprimento L, assumindo, de facto, um desenvolvimento em regime turbulento, e depois subtrair-lhe, efetivamente, esse desenvolvimento correspondendo, também regime turbulento, correspondendo digamos, à porção inicial em que o desenvolvimento de camada limite se processava em regime laminar, substituindo depois por esse mesmo comprimento, portanto, a contribuição desse mesmo comprimento até ao ponto de transição, aqui, portanto, para a contribuição, neste caso, da força de resistência D, em regime, para uma camada limite desenvolvendo-se em regime laminar. Todavia, quando efetivamente esta extensão é significativa, existe uma forma mais precisa, digamos, de fazermos esta análise, basicamente porque nós sabemos que o desenvolvimento em regime laminar, e nomeadamente estas taxas de crescimento das camadas limites, são diferentes, portanto, para regime turbulento relativamente a regime laminar. E, portanto, estar a assumir que, efetivamente, esta camada limite turbulenta partiria, efetivamente, do início, e, portanto, depois poderíamos subtrair aquele pedaço como se partisse do início, acaba por não ser, digamos, a aproximação mais precisa. É uma aproximação razoável, nomeadamente em termos da força de resistência, e por isso falámos nela no período passado, portanto, em termos de força de resistência, poderá ser de facto uma aproximação bastante razoável, mas se nós quisermos ter, digamos, uma precisão significativa nesta situação, como eu disse, em que a extensão do regime laminar não é de forma nenhuma desprezável, neste caso, até como mostra este diagrama, é bastante significativa face à extensão em regime turbulento, e, portanto, naturalmente isso era coerente com este número de Reynolds de transição, 3 vezes a sexta, portanto, muito ou bastante elevado, face àquilo que tipicamente serão os números de Reynolds de transição em problemas de engenharia. Digamos, tipicamente rondarão entre 5 vezes 10 à quinta e então este valor de 3 vezes 10 à sexta, portanto este estaria no limite superior daquilo que podíamos esperar, portanto, em condições muito bem controladas, do escoamento, de grande qualidade, quer do escoamento, quer das superfícies, e, portanto, sob esse ponto de vista, então, temos aqui uma estratégia para o caso, portanto, no contexto deste exercício, para o caso de pretendermos determinar, como nos pedem, estes valores locais,
portanto, quer a espessura de camada limite delta, quer a espessura de quantidade de movimento θ, quer o valor do coeficiente de tensão de corte superficial CF. Portanto, assumimos aqui uma estratégia um pouco que nos permite obter, dizia eu, valores um pouco mais precisos. E isso, portanto, passa por efetivamente extrapolarmos então, a partir aqui do ponto em que houve esta passagem, portanto, a regime turbulento, portanto, extrapolarmos então a evolução de camada limite turbulenta aqui para uma origem virtual que, tendo em conta as taxas de desenvolvimento distintas para em regime laminar e em regime turbulento, naturalmente não coincidirá aqui com a origem da própria placa. Bom, temos aqui representado, portanto, o problema mais geral, em que a camada limite começa então, para x igual a 0, a desenvolver-se em regime laminar. Depois, virtualmente, de acordo com os critérios de transição, inicia-se para o número de Reynolds x de transição, Reynolds XTR, o processo de transição, que poderá, digamos, demorar, alongar-se por uma extensão maior ou mais pequena, e levando depois a que ocorra, de facto, a transição, a mudança. Portanto, efetivamente, o desenvolvimento a partir desse ponto, portanto, passada esta região em que o escoamento está em transição, portanto, em regime turbulento. Naturalmente que precisaríamos, de alguma forma, de um modelo também para esta região, para conjugar, portanto, estes dois regimes, laminar e turbulento. Não o faremos aqui, portanto, na maior parte dos casos, e já falámos também um pouco sobre isso quando nos referimos ao processo de transição no capítulo 5, portanto, em grande parte dos casos é razoável admitir uma transição mais ou menos pontual, portanto, com uma extensão aqui deste comprimento de transição bastante muito curta comparativamente às outras duas, e, portanto, em primeira aproximação, considerar então essa transição pontual, nomeadamente com continuidade de espessura de quantidade de movimento, portanto, admitindo que então nesse comprimento muito curto, as forças que estão em causa, portanto, produzem uma variação de quantidade de movimento muito pequena. Portanto, foi esse o cenário que nós consideramos como realista, portanto, nomeadamente num contexto de engenharia, para aqui o nosso processo de transição, e, portanto, consideraremos efetivamente esta transição, digamos, praticamente pontual, portanto, fazendo de alguma forma coincidir o número de Reynolds X de transição com o número de Reynolds X, a partir do qual se dá o desenvolvimento em regime turbulento, portanto, Reynolds XT. Portanto, é essa a nossa primeira hipótese. Depois, naturalmente, se temos regime laminar, vamos considerar, como já antes fizemos, portanto, a solução de base, já que se trata de placa plana, portanto, camada limite sujeito a um gradiente de pressão nulo, portanto, solução de bases para a evolução laminar, portanto, para o início aqui, portanto, para esta primeira fase de evolução. Portanto, vamos buscar a nossa já conhecida solução de Blasius para aplicar àquela região inicial em que a camada limite se está a desenvolver e, portanto, depois teremos esta evolução em laminar, então considerando esta transição pontual, portanto, vamos considerar estes dois números de Reynolds iguais e, portanto, passaremos a referir-nos apenas a Reynolds XT, portanto, no ponto em que a camada limite deixa de ser laminar, portanto, passa a ser turbulenta. Portanto, reduzimos toda esta região, como eu referi, a um único ponto. E, portanto, teremos então, nesse caso, debaixo dessa hipótese, portanto, uma evolução de acordo com a solução de Blasius, até chegarmos a este ponto, xt, que naturalmente está associado a um Reynolds xt, um número de Reynolds xt. Portanto, será aplicar toda a nossa solução de Blasius, que era já familiar, já aplicámos aqui em problemas anteriores, agora para o ponto, então, em que ocorre esta passagem a regime turbulento, portanto, xt, que vai corresponder, portanto, aqui também deveríamos ter, portanto, o nosso x deverá corresponder a xt, se quisermos ser, digamos, corretos. O θ corresponde, então, nesse ponto, a θt, e o número de Reynolds corresponderá a Reynolds xt. Portanto, será aplicar a solução de bases tudo, efetivamente, ao ponto em que o escoamento se torna turbulento, portanto, chamemos o ponto em que a coordenada é xt e, portanto, tem associado todo um conjunto de valores, também
com índice T, digamos assim. Portanto, significa que com esta relação, nós no fim de contas temos aqui uma relação que envolve θ e x, Reynolds X naturalmente também envolve X, e portanto nós podemos de alguma forma, a exemplo também do que já fizemos antes, para processos de transição, portanto relacionar Reynolds θ com Reynolds X, neste caso para o ponto em que ocorre a passagem em regime de problema. Portanto, Reynolds θt com Reynolds xt. E relembro, aqui o nosso x também deverá ser xt, embora não surja aqui na expressão. Assim sendo, nós podemos naturalmente multiplicar aqui por o E, portanto fazer aqui o nosso θt, dividir pela viscosidade, portanto trabalhar aqui a expressão e fazemos surgir dessa forma Reynolds θt, portanto cá está ele, e a expressão, algebricamente, resultará desta forma. Ora, o número de Reynolds, xt, portanto, para passagem a regime turbulento, certo? Na medida em que consideramos que o valor de transição iria coincidir com a passagem a regime turbulento, portanto, de acordo com a tal hipótese de transição pontual. Isto, naturalmente, não é exato, é aproximado, mas, portanto, é mais uma aproximação, como temos aqui, é verdade. Portanto, nesse caso, efetivamente, substituindo ali o valor de Reynolds xt, que era dado, ou Reynolds XTR igual a Reynolds xt, teremos então o valor do Reynolds θ para o qual ocorre transição. Ou seja, neste problema, isso vai ocorrer para um Reynolds θ T de 1150, que vocês poderão comparar com números de Reynolds θ obtidos antes para transição, de acordo nos estudos, nas análises que fizemos, nos exercícios que fizemos de previsão da transição de camada limite em gradiente de pressão nulo, e portanto vemos que este valor está dentro, digamos, da gama de valores que antes consideramos nessa análise de transição. Bom, o que nós vamos agora à procura é justamente, portanto, daquela origem virtual ou efetiva, aqui, esta cota x0 da camada limite turbulenta. Portanto, obviamente isto não existe, a camada limite turbulenta só começa-se a desenvolver logo deste ponto, portanto, onde chegamos com a camada limite laminar, certo? Mas a questão é que as nossas relações, as relações que temos para usar para desenvolvimento de camada limite turbulenta, de facto, assumem que ela começa desde o zero, okay? Que é uma camada limite turbulenta nova. E, portanto, embora este desenvolvimento não exista, nós vamos efetivamente aqui procurá-lo, portanto, qual seria o ponto equivalente que produziria então esta evolução, de maneira a que isto faça sentido. Note-se ainda que, obviamente, houve uma verificação prévia que nós tivemos de fazer, que é, reparem, nós não, à partida não sabíamos, simplesmente dado o comprimento da placa e o número de Reynolds de transição, se efetivamente teríamos ou uma evolução toda em regime laminar, ou se teríamos uma situação destas em que de facto ocorreria alguns transição. Portanto, para isso, o que nós fizemos foi calcular o número de Reynolds do problema, portanto, o número de Reynolds L, ou seja, se quiserem, para x igual a 3 metros, que é L, é o comprimento total da placa, e, portanto, aplicando isto de acordo com a definição do número de Reynolds para a velocidade de 50 metros por segundo que tínhamos e para o fluido ar, com esta viscosidade cinemática, obtivemos um valor, portanto, do número de Reynolds L, um número de Reynolds característico do problema, 10 à sétima, e que é, obviamente, maior do que o número de Reynolds de transição, portanto, confirmando, de facto, um cenário deste género em que temos digamos, evolução em regime laminar, transição e depois regime turbulento. Portanto, estava implícito, mas, de facto, formalmente devemos fazer essa verificação. Voltando então à determinação daquela origem efetiva da camada limite turbulenta, portanto, aquela cota x0. Portanto, nós poderemos então ter essa evolução utilizando as relações que conhecemos, portanto, de camada limite turbulenta, e nomeadamente, portanto, em função da coordenada θ, que naturalmente nos permite relacionar com o Reynolds θ da mesma forma, tal como fazemos aqui. Okay? Portanto, esta evolução em termos de Reynolds θ é obtida, no fim de contas, da relação para, que já é a nossa conhecida, portanto, que obtivemos no período passado, desta aula, portanto, para uma evolução de θ com Reynolds x.
Naturalmente que não vamos designar exatamente que este valor corresponde ao Reynolds X real, portanto, isto corresponderá então a esta posição e o Reynolds X correspondente, mas não podemos dizer que é o Reynolds X real, porque este Reynolds X, na realidade, é medido desde o início, como todos, portanto, desde o início da placa, como qualquer número de Reynolds X. Portanto, nós vamos considerar também aqui, digamos, um número de Reynolds X resultante de uma evolução que partiria desta origem virtual da camada limite turbulenta. E, portanto, daí que não lhe vamos chamar especificamente Reynolds XT, mas sim um delta Reynolds XT, porque teremos de descontar, naturalmente, aqui a distância correspondente à qual, de facto, ainda não tínhamos virtualmente esta evolução de camada limite turbulenta. Portanto, esta distância correspondente aqui a x0. É isso que faremos de seguida. Portanto, esta relação, como eu disse, provém diretamente e é fácil de obter, portanto, a partir da nossa evolução, como há pouco eu mostrei, tínhamos visto anteriormente, portanto, para a evolução em regime turbulento, portanto, da nossa espessura de quantidade de movimento, ou θ sobre x, como habitualmente é representado, portanto, considerando a tal lei de potência 1/7, portanto, toda a derivação que fizemos e que se encontra também na equação 653 do livro de texto. Ora bem, mas isso já tínhamos visto, portanto, esta relação deriva imediatamente daí, portanto, esta deriva desta, mas efetivamente temos de levar em consideração que este número de Reynolds xt, então, se estivermos a falar de Reynolds ΔT, também, portanto, se pomos um t aqui, temos de pôr também ali, de facto, não será o número de Reynolds xt real, mas sim aquele que leva em consideração que tivemos de retirar aquele pedaço original, aquele pedaço inicial, digo, correspondente à origem virtual desta camada limite turbulenta. Bom, portanto, basicamente então, é isso que escrevemos aqui. Portanto, aquele delta, aquilo que estamos a chamar delta Reynolds xt, podemos ter chamado outra coisa, este delta só tem a significado, é para ser diferente do outro, portanto, basicamente usamos delta porque acaba por ter aqui uma diferença, uma variação aqui considerada, portanto, corresponde a uma diferença de Reynolds x, portanto, vai corresponder àquilo que seria o Reynolds xt na realidade, portanto, medido a partir do início da placa, menos, naturalmente, o Reynolds xt no ponto x0. Portanto, dessa forma, nós retiramos, digamos, esse comprimento correspondente àquela origem virtual e exprimimos isso em termos do número de Reynolds que resulta desta diferença. Portanto, daí o delta, na realidade, estamos aqui a produzir essa diferença. Portanto, isto é a mesma coisa, então, que fazer um Reynolds xt menos, digamos, um Reynolds x0. Okay? Podemos reescrever a expressão desta forma, mas para já ficamos por aqui. Portanto, explicar, de facto, o que é que estamos aqui a chamar delta Reynolds xt. Portanto, a evolução em camada limite turbulenta, efetivamente, portanto, o Reynolds ΔT que deveremos ter, então, neste ponto de transição, ou mais exatamente de passagem a regime turbulento, já dissemos que ambos vão coincidir, portanto, a transição pontual, vai ser medido a partir deste ponto, x0. Ok? X igual a x0. E, portanto, teremos de levar isso em consideração. Portanto, o nosso θ não é obtido, e o Reynolds θ não é obtido desde o início, é obtido só a partir daquela origem virtual. E, portanto, tivemos de fazer esta diferença nessa nova definição daquele número de Reynolds que se inicia, então, a sua contagem, a sua medida, a partir da origem virtual. Ora bem, portanto, tendo nós, então, esta expressão, nós podemos, para já, voltar a ela, portanto, Reynolds ΔT, certo? Que já tinha sido, aqui em cima, determinado em função do Reynolds X de transição. Portanto, aquele valor é conhecido, Reynolds ΔT, 1150, é conhecido, e, portanto, substituímos aqui, a partir da nossa relação, que envolve aquele Reynolds xt corrigido em relação à origem virtual. Certo? Portanto, Reynolds ΔT é conhecido. O que nós vamos determinar, então, é esse número de Reynolds xt corrigido. E, portanto, é simplesmente fazer, então, aqui o cálculo. Portanto, isto vai dar
este valor de Reynolds xt corrigido, ou delta Reynolds xt, que, como vimos, é igual a esta diferença, e por isso é que chamamos delta entre Reynolds xt e Reynolds x0, que é o que estamos aqui a escrever em cima. Ora bom, mas o que nós pretendemos é determinar então, relembre-se, essa origem virtual e, portanto, podemos reescrever agora esta relação em ordem a Reynolds x0, na medida em que o Reynolds xt também é conhecido, portanto, é aquele 3 vezes 10 à sexta, que até já tínhamos usado aqui em cima, também na determinação do Reynolds θt. Okay? Portanto, também é um valor conhecido. Portanto, este Reynolds x0 ficará a diferença entre aqueles dois valores, portanto, Reynolds xt menos delta Reynolds xt. Portanto, quando pretendermos efetivamente fazer um cálculo para a nossa camada limite turbulenta, portanto, nesta região, e nomeadamente para a distância que nos era pedida, que era de x igual a 3 metros, lembre-se, era isso que nos era pedido, nós teremos então de também fazer o cálculo, não para o número de Reynolds, que corresponderia aqui a uma evolução de camada limite turbulenta desde x igual a 0, não é? Até chegar a 3 metros, mas sim a partir de x0 até chegar a 3 metros, porque é isso que virtualmente deverá acontecer, tendo em conta que antes desta camada limite turbulenta tínhamos uma evolução em camada limite laminar. Ora, assim sendo, nós podemos calcular então o número de Reynolds que teremos de utilizar para fazer os cálculos então na região turbulenta, nomeadamente, portanto, para esta cota de x igual a 3 metros. Portanto, esse número de Reynolds vai ser naturalmente, se quiserem, de novo, aqui não estamos de novo a chamar delta Reynolds x, mas na realidade, portanto, é a mesma definição. Portanto, simplesmente agora não é xt, portanto aqui não colocamos xt, colocamos simplesmente x, é o x da cota que nós pretendemos, mas retirando aquela contribuição, aquela origem, aquela distância inicial, portanto, correspondendo à origem virtual da nossa camada limite turbulenta. Portanto, digamos que quisessem, também podemos chamar este um delta Reynolds x, portanto, em coerência com o que tínhamos feito aqui em cima para o ponto onde passávamos a regime turbulento e, portanto, o número de Reynolds correspondente a esse ponto. Bom, mas seja como for, acho que está claro para toda a gente, portanto, que este é então o número de Reynolds efetivo na região turbulenta, e nomeadamente aqui aplicada, quando substituímos x igual a 3 metros, portanto, justamente para esse ponto. Portanto, é isso que fazemos, porque é isso que pretendemos, é fazer os cálculos para a cota de x igual a 3 metros, já naquela região então turbulenta. Teremos de subtrair aquele Reynolds x0, já o determinámos aqui em cima, Reynolds x0 igual a esta diferença de valores, portanto é isso que substituímos aqui. Para Reynolds igual a 3 metros, naturalmente isto é o Reynolds L, que até já tínhamos calculado no início, o tal 10 à sétima, lembre-se que o tínhamos calculado aqui, não é? Portanto isto acaba por ser, 3 metros aqui acaba por ser, como não nos interessa mais placa, portanto isto acaba por ser o comprimento total aqui da placa que estamos a considerar, portanto 10 à sétima, o número de Reynolds correspondente. E portanto, este número de Reynolds efetivo para os cálculos de camada limite turbulenta, de facto corresponde a um valor que é reduzido em virtude desta origem virtual x0, portanto um valor de 7,43 vezes 10 à sexta, em vez do valor de 10 à sétima que teríamos se por acaso a camada limite fosse turbulenta desde o bordo de ataque da placa. Portanto, não é esse o caso, e sendo assim, teremos de considerar este número de Reynolds efetivo. Ora bem, portanto, fomos primeiro calcular este número de Reynolds efetivo, podemos ter feito, digamos, este cálculo ao contrário, de qualquer forma, agora estamos em condições também de calcular, então, de facto, aquela localização da origem virtual da camada limite turbulenta, mas na realidade o que nos interessa é a diferença digamos, do comprimento da placa em relação a essa origem virtual. Portanto, de facto, o comprimento ao longo do qual nós temos uma evolução em regime turbulento. Isso é que nos interessa. Portanto, claro que esta distância, este comprimento, vai ser a diferença entre o comprimento total da placa menos o nosso x0. Mas o que se passa aqui agora já não nos interessa, porque nós queremos calcular efetivamente quantidades de camada limite turbulenta nesta região. Portanto, o que nos interessa
é este comprimento que vai desde x0 até 3 metros. Claro que ele é obtido subtraindo a 3 metros o nosso comprimento de x0, que é medido a partir do bordo de ataque, como é lógico. Portanto, seja como for, efetivamente é possível, a partir então da nossa diferença de números de Reynolds, que já tínhamos obtido, portanto, esse valor, conhecemos o E, conhecemos nu, o x vai ser 3 metros, não é? E, portanto, temos efetivamente este comprimento x menos x0 igual a 2,23 metros, que é o comprimento em que, considerando que a camada limite turbulenta então evoluiria desde aquela origem virtual x0, portanto, até chegar ao fim da placa, não teria cumprido um comprimento de 3 metros, isso seria se fosse desde o bordo de ataque, mas sim de 2,23 metros, portanto, um comprimento inferior. Sendo assim, agora, com esses comprimentos, com esse x efetivo e número de Reynolds efetivo para os cálculos da nossa camada limite turbulenta, nós podemos, agora sim, aplicar aquelas expressões que vimos, portanto, em relação às quantidades que nos pediam, nomeadamente aqui, pediam-nos a delta, que corresponde então a esta expressão, para a camada limite turbulenta, mas relembre-se, esta expressão era a partir de x igual a 0, não é? Assim como as outras, para θ, que também nos pedem, e CF, que também nos pedem neste problema. E, portanto, o número de Reynolds X também, que surge, elevado a menos 10 a menos 1 a quinto, em todas as expressões, também medido a partir de XE. Portanto, nós teremos de corrigir, portanto, este X deixa de ser X igual a 0, mas sim X igual a X0. Portanto, vai surgir aqui, nos números de Reynolds, os X, o valor, número de Reynolds efetivo, certo? E no X também aquela distância efetiva de desenvolvimento em regime turbulento. Portanto, o nosso X menos X0 é isso que iremos considerar. E, portanto, aplicando estas expressões, lá está, portanto, passamos, lembra-se que tínhamos θ sobre x, delta sobre x, portanto o x passa para este lado, e esse x, na realidade, neste caso, terá de ser x menos x0, ou seja, os 2,23 metros que calculamos, em ambos os casos. Note-se que, no caso do CF, nós não temos x, só temos no Reynolds x, não é? Portanto, aqui não, tínhamos x aqui, passou para o outro lado, não é? No caso do CF não temos, portanto, aqui não aparece o valor de x menos x0 na expressão de CF, mas em todos os casos, já sabemos, vamos ter de dividir, então, pelo número de Reynolds elevado a 1 quinto, ou se quiserem multiplicar pelo número de Reynolds elevado a menos 1 quinto, que é rigorosamente a mesma coisa, que era o que tínhamos nas expressões. Nestas expressões, não é? Elevado a menos 1 quinto, multiplicar pelo número de Reynolds elevado a menos 1 quinto ou dividir por Reynolds elevado a 1 quinto é, naturalmente, a mesma coisa. E, portanto, reparem que, naturalmente, o número de Reynolds que utilizamos neste caso é o número de Reynolds efetivo, corrigido, ok? De acordo com a nossa distância virtual, a nossa origem virtual de evolução, portanto, para a evolução da camada limite turbulenta, ou seja, os 7,43 vezes 10 à sexta e não os 10 à sétima. Portanto, vocês poderão, inclusivamente, fazer o cálculo se tivessem assumido que o regime era turbulento desde o início, okay? Nomeadamente considerando aqui, em vez de x igual a 2,23, quer no θ, quer no delta, em ambas as espessuras, portanto, um valor de 3 metros, e aqui um número de Reynolds, portanto, aqui no denominador, em ambos os casos, portanto, o número de Reynolds, e também no caso do CF, o número de Reynolds correspondente a 10 à sétima, que era, lá está, o número de Reynolds para x igual a 3 metros, se o considerássemos medido desde a origem, desde o bordo de ataque dessa mesma placa. Portanto, o erro acaba por não ser muito grande, será tanto maior quanto maior for a extensão em regime laminar, mas vocês poderão calcular e verificar que, obviamente, os valores são distintos e, portanto, estaremos a cometer um erro. E, desta forma, esta é uma estratégia, digamos, que nos permite obter, a experiência demonstra, de facto, valores bastante precisos em termos dos nossos parâmetros de camada limite, neste caso, espessura da quantidade de movimento, espessura da camada limite, e o valor do coeficiente de tensão de corte superficial. Note que aqui utilizamos também esta constante já empiricamente corrigida, portanto, para 0,0592, tal como antes tínhamos falado. Note-se ainda que, portanto, estas de cima são espessuras, certo? Portanto, unidades metro, enquanto que o coeficiente de tensão de corte superficial é uma adimensionalização da tensão de corte,
já sabemos, com o valor da pressão dinâmica de referência na camada limite, portanto, o meio de ρ ao quadrado, e, portanto, sob esse ponto de vista, se há uma adimensionalização, este coeficiente é adimensional, portanto, não tem unidades. Ok? E pronto, isto termina este exercício também e terminamos também aqui o segundo período, portanto, desta aula de hoje. Ficam então, a partir daqui, habilitados a fazer a análise, portanto, da nossa camada limite, do nosso desenvolvimento de camada limite, quer ela se desenvolva em regime turbulento desde o início, ou, portanto, numa situação que é relativamente vulgar, exceto a números de Reynolds muito, muito elevados, em que esta região de desenvolvimento inicial em camada limite laminar, de facto, pode ser desprezada, e então aí, face à evolução em regime turbulento, como é lógico, e então aí, obviamente, não justifica, digamos, esta complexidade adicional na nossa análise, e, portanto, sob esse ponto de vista, nessas situações, então, como será de esperar, portanto, esta origem virtual, se esta distância for muito pequena, esta origem virtual, quando extrapolada, vai parar praticamente aqui em cima do bordo de ataque da placa. E, portanto, aí, lá está, a aproximação, portanto, será suficiente, considerando desenvolvimento em camada limite turbulenta desde o início. Caso contrário, esta é uma forma expedita, então, de levarmos em consideração este efeito e com resultados bastante, bastante bons. Portanto, indo calcular então esta origem virtual da camada limite turbulenta.